sem delongas, eu já vou chamar aqui esse profeta, o apóstolo André Davi. Vamos recebê-lo, aplaudindo o Senhor Jesus, amém? Isso, glória a Deus. O apóstolo, ó, fizeram uma foto bonita sua aí, você viu? Que bonitão que você ficou ali. Glória a Deus. Um profeta, um amigo, um apóstolo de avivamento, amém? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Obrigado, apóstolo André, mais uma vez, por você aceitar o convite de vir aqui ministrar esse povo. Esse povo gosta de você, viu? É verdade, hein? Eu gosto de você. Eu e o André temos um carinho muito, nós temos uma afinidade muito boa, né? Somos amigos, além de colegas de equipe, nós somos amigos, né? Gosto muito do apóstolo André Davi, e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você hoje, amém? Apóstolo, você está em casa, amém? Deus te abençoe e que te use poderosamente. Aleluia. Eu também amo vocês, amo essa igreja e amo os seus pastores, né? Nós temos uma aliança. Como é bom ter amigo de verdade. Como é bom ter amigo de verdade. Vamos orar. O sexto dia Deus criou o homem, né? A coroa da criação. Então para Deus foi o melhor dia. E esse vai ser o melhor dia. Não porque eu vou pregar, mas porque vai ser o seu dia. O sétimo vai ser maior, vai ser melhor. Erga suas mãos aos céus. Você faz um som do céu aí, queridos? Eu quero que você converse falando em mistério com o Espírito Santo. Você que ora em línguas, você vai orar em línguas, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Não fala aos homens, mas em mistérios fala com Deus. Você sabe que tudo que está escrito no livro da vida, a respeito da sua vida, da sua eternidade, do propósito, quando você conversa, orando em línguas, você fala sobre tudo que está escrito no livro da vida com o Espírito Santo. Então ele revela no seu espírito, ele revela dentro de você. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Esse edificar não é só se firmar, se fortalecer, mas como um edifício, um prédio. Então você se agiganta quando você ora em línguas. Norande que sou de pronde cainchasei. Bereanto quebrande cheque corra mamante que leaias tei de mante que o temas. Orabande que chora, mamante que chocamande se te curabás. Você que ainda não fala em línguas, você vai começar a falar em sílabas, como carnalmente falando. Alamacandere mamante shai. Feche os teus olhos e comece a sentir o que o Espírito de Deus fala dentro de você. E deixe a sua língua repetir isso. Ora mamande clote pante shekere mande classe de. Ora mamande clambarashi de bro. Araya kande que chora mande caia te clambesi de que o ne mande reba mande que bahande. Ora mamachade corra mamande cai. Eu vejo anjos com clarins, trombetas. Eu creio que Deus vai anunciar na sua vida algo novo e glorioso. Onde rebamande casi de biacarande que chore bande que rababande classe de berrande clo chamande que se de miagarabatais. Marande clo de mandere mandou rabai ande corra mamande co debra
Ora mamande, chamamande clodemoa, che quebrou, diria mamandeta. Baruch Shekevot Ramamande Korou de Manderai. Oh, Shama canto Ramamante Clay. Oh, declai. Arabande Ramande Kiande Rome Kande Shanderai. Arabanderei que andarai, tu demorande quente onde vai. Deixa os céus encher com a glória do Espírito Santo esse lugar. Erga as suas mãos, feche os teus olhos. Clame ao Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Jesus disse, oh, Jesus disse: Ademanderai te clandechou te maraiandekei. Qual é o pai? Qual é o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? Que o filho lhe pede um peixe e lhe dá uma serpente? Que o filho lhe pede um ovo e lhe dá um escorpião? Você, sendo mau, dá boas coisas aos teus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, vos dará o Espírito Santo. Oh, Ruacadoce lemande queite anebaia, Arabaia canderai tu demacai. Os dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Aqueles que pedem, recebe. Aqueles que pedem, recebe. Aqueles que pedem, recebe. Oh, quem tem sede, beba da fonte das águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ora mandequeite o ondamai, ora mandequeite o ondamai, narai teberiande cro de mandecai, romai tiai tio camarasi bidiamandei, andequeite andará mantei se andequei, aleluia, aleluia, Osana. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais vale um dia na tua casa que 1000 em outro lugar. A presença de Deus, lugar de milagre, lugar de transformação, lugar de consagração, lugar de recomeço, lugar onde a vergonha é removida, onde o vexame é removido. Arabachandeclaia todemandequeia decoramai. Oh, rabamandeco demai. Xarabaquiato. Oh, o Espírito Santo. Diga palavras ao Espírito de Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Eu comando que ande que turumo que amande que bandoro que amande que praia que amande que ataderia que banderi bando que amande que habadia barabade yo banaria kaiate.
A igreja está subindo a uma dimensão muito alta. Aleluia, 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 aleluia. As doenças desaparecem. Oh, as maldições são quebradas, as correntes quebram, as falências saem, a família é restaurada. Oh, pela presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo amor do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Arababandequei, xadecai. Graça e paz, queridos. Nós podemos criar um ambiente de glória. E os ambientes de glória são cenários de milagres. É difícil para uma pessoa estar num lugar que ela não é percebida, valorizada, que ela não tem atenção. E assim o Espírito Santo se sente em muitas casas, em muitas igrejas, em muitas pessoas. Como é gostoso a gente ser valorizado. Todo mundo gosta de um abraço, de um café quente. Todo mundo gosta de ser bem tratado. E o Espírito Santo precisa ser notado, ser desejado, ser bem-vindo, ser amado. E é isso que nós fazemos. Nós nascemos para isso. E nessa dimensão, tudo acontece. Tudo acontece. Eu vou falar hoje sobre os tribunais celestiais, as cortes celestiais. Eu fui muito impactado por essa mensagem. E aí, a hora que nós fomos orar, Deus vai te levar às cortes celestiais. E nós vamos adentrar sobre as cortes celestiais. Eu vou ser bem assim, direto no que eu vou ministrar. E eu preguei em 4 dias essa mensagem que eu vou pregar agora. Então, eu peço que você tenha toda a sua atenção. A fé vem de ouvir a palavra. Então, para que a gente possa perceber essa revelação. A palavra é letra e tinta e papel. Ela não dá vida. O Espírito vivifica. Então a gente precisa pegar a revelação. A palavra revelada, ela traz um milagre. Que Deus te abençoe. Eu quero só que você leia comigo Isaías capítulo 43, versículo 26. E aí a gente já vai assentar e entrar na palavra. Isaías capítulo 43, verso 26. Olha o que Deus disse: desperta-me. Ei, Deus está dizendo: venha cá, chame minha atenção, me acorda, me desperta. Deus não dorme, é claro, mas é tipo, eu quero que você chame minha atenção aqui e fale alguma coisa. Venha cá, desperta-me, desperta-me, me faz lembrar. Aí eu quero saber que não estou lembrando, eu quero que você apresente, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa te julgar, ou te justificar. Pai, nos abençoe em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Olha só que interessante.
Esses dias, apóstolos, né, Fantin, apóstolo e apóstolo. Eu mergulhei muito sobre maldição, para mim entender um pouco mais de maldição. E aí eu entendi que não adianta você quebrar a maldição. É que nós aprendemos a palavra quebrar. Mas uma árvore, quando você quebra ela brota de novo depois de uns 6 meses. Eu só consigo matar aquela árvore maldita se eu arrancar ela com a raiz. Então eu preciso remover a raiz de maldição. E às vezes a maldição não está propriamente no que eu fiz, que é chamado maldição de responsabilidade. Tipo, foi eu que fiz a porcaria e eu atraí uma maldição para mim. A responsabilidade foi minha. Mas existe maldições que são heranças, que vêm pelos nossos pais, seja avó, avô, bisavô. Em Êxodo capítulo 20, Deus diz que quem faz imagem, serve, Ele diz: eu vou te amaldiçoar. Até sua 4ª geração, você que fez a imagem ou confiou, se prostrou, eu vou amaldiçoar até 4 gerações depois de você. Vou amaldiçoar seu filho, vou amaldiçoar seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Então a maldição, ela pode vir também como uma herança maldita. O avô foi feiticeiro, e essa herança maldita visita. Apóstolo, mas não é aceitar Jesus e acabou tudo. Tem coisa que não é automática, tem coisas que você precisa ir para lá para fazer. Em que sentido? Jesus morreu na cruz, então todo mundo está curado. Por que nós oramos por cura? Jesus morreu para salvar o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Todo que crê nele será salvo. Então para que a gente precisa orar por salvação se todo mundo está salvo? Então não é automático. Nós precisamos orar por cura, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos orar por salvação. E as maldições, elas precisam ser rejeitadas e renunciadas também, para que elas sejam arrancadas. Aí eu trabalhei forte nisso, e tinha coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Na verdade eu nem acreditava em genética, em herança maldita. E aí eu comecei a ver algumas situações. Então a Bíblia, quando você conhece as Escrituras, quando Deus te revela as Escrituras, é conhecer a verdade, e a verdade, ela te liberta. Então quanto mais revelação e verdade você conhece, maior é seu nível de libertação, de prosperidade, de conquista, de saúde, em todas as áreas da sua vida. A palavra é como maçã de prata em bachelas de ouro. É preciosa. A palavra é tudo que você precisa para viver o propósito de Deus e ser bem sucedido em tudo aquilo que você vai fazer. E dentro desses estudos agora, não falando de maldição, eu peguei um livro. Na verdade esse tema estava Deus estava me incomodando assim, aí eu estudar esse tema. Eu peguei um livro do apóstolo Arão, eu comecei a dar uma lida, aquilo abriu, e aí eu mergulhei na revelação. Aquele livro me levou assim, na água. Aí eu fui mergulhar fundo.
E o tema é Tribunais de Cristo. Existe um tribunal que é na quarta dimensão onde Deus está. São cortes celestiais, que é exatamente aquela mesa enorme, Deus como juiz e a veste de Quenu. Ele é justo e ele é justiça e ele é juiz. E um tribunal onde nós somos julgados, acusados e defendidos. Em Isaías capítulo 43 que nós lemos, Deus disse assim: ei, vem cá, desperta a minha memória, vem cá. Venha, desperta a minha memória para que a gente possa entrar em juízo. Vamos fazer uma audiência. E eu quero que você me mostre os teus argumentos. Eu quero que você me mostre a sua defesa. Eu quero que você coloque agora todos os seus argumentos, as suas provas, a sua defesa, para que eu possa exercer juízo sobre você. Então todos que vão até um juiz, eles levam um advogado, e o advogado vai levar as provas, porque aquela pessoa vai ser julgada. Deus é Pai, Deus é o Senhor da igreja, mas Ele é juiz. Então nós precisamos entender que existe um juízo. Se existe até o juízo final, então se vai haver um juízo final para os não salvos, Deus é juiz. Por que é juízo final? Porque tem outros juizados. Aquele é o final, aquele é o último julgamento, mas tem muitos funcionando 24 horas por dia. E existem coisas que nós não resolvemos sem entrar no tribunal. Tem pessoas que têm áreas da vida totalmente travada, porque foi travada no tribunal. Elas precisam de uma audiência com o juiz. Se elas não entrarem no tribunal, elas não destravam algumas situações. Eu vou lhe falar agora, isso aí vai clarear muito mais. Preste atenção. Só para nós completarmos aqui. Salmo capítulo 50, verso 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 2, Paulo diz: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, Deus, que há 14 anos foi arrebatado para o terceiro céu. Paulo está dizendo dos céus onde Deus está. E aí nós vamos pegar alguns textos, por exemplo, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3 diz: e eu vi. Zacarias, profeta, tendo uma visão. Eu vi o sumo sacerdote Josué e Satanás à sua direita, para lhe acusar diante de Deus. Ora, Josué estava vestido de vestes sujas. E disse o Senhor: ora, o Senhor escolheu Josué. Não é este um tição tirado do fogo?
Quem já cozinhou em fogão de lenha aqui sabe, ao que você termina de cozinhar, você tira aquele pau para ele não ser consumido. Aí é um tição tirado do fogo. Ou seja, ele deu aquela chamuscada, como se diz, deu aquela sapecada, mas não foi consumido. Então Josué estava chegando do cativeiro, e o sacerdote representava o povo. Então ele estava com as vestes sujas, porque representava o pecado do povo. E aí Deus disse, ele não foi consumido, ele passa por cativeiro, mas ele não foi consumido, ele é como um tição tirado do fogo. Josué, eis que eu passo de ti a tua iniquidade, e não se vestirá mais assim. Aí mandou o anjo pôr vestes brancas em Josué, e disse, se você observar a minha palavra, você vai julgar a nação. Então, onde se deu essa cena? No tribunal. Quem estava na mão direita com ele? Na mão direita tem que ser Deus, mas por causa da veste suja era Satanás. Então Satanás levou Josué na presença do juiz. E quem é Satanás nessa condição? O promotor. O promotor é o acusador. É o promotor quem acusa. Sempre as provas para condenação vêm do promotor. Então Satanás é o promotor. E aí ele pede, na verdade, no tribunal, a autorização para matar Josué. Só que Deus perdoa Josué, troca as vestes de Josué e repreende o acusador, e o acusador perde na audiência aquela causa. E Josué é totalmente restaurado no tribunal celestial. Se você for para a mesa da ceia, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, verso 31. O Pedro dizendo, porque eu mato, porque eu morro, porque eu vou, porque eu quebro tudo, porque eu sou o cara, porque eu te amo, porque eu sou o melhor da equipe, eu sou o cara e tal, dando um beijinho no ombro, né? Aí Jesus disse na mesa da ceia, Pedro, Simão, Satanás subiu na presença e pediu para peneirar como trigo. Sabe o que é peneirar como trigo? Você peneira o trigo, aí você joga o trigo para cima, aí o trigo cai, e aí você vai separando o trigo da palha. O vento bate na palha, joga a palha no chão. Se o vento está de cá para lá, quem está peneirando o trigo vai jogando o trigo para cima, vai jogando contra o vento vai soprar a palha, o trigo cai na peneira e a palha cai ali no chão, só que ele já bota fogo, que a palha ia caindo no fogo e sendo queimada. Palha são as obras erradas, ruins na vida do trigo, e nós somos o trigo. Então palha é tudo aquilo que é ruim na nossa vida, que é obra morta. Aí Deus precisa peneirar para limpar. Então quem peneira? O Satanás é bom de peneira, e ele ia peneirar o Pedro. Aí Jesus disse, o Satanás pediu para peneirar. Por quê? Porque Pedro falava muito, fazia pouco. Pedro era um crente garganta, igual muitos. Lá para lá tem, aqui eu não sei. Então Pedro sabia falar, mas fazer mesmo na prática não era nada daquilo que ele falava. E aí o Satanás subiu para acusar ele por causa disso. E aí o Satanás perguntou para o juiz, eu peço permissão para peneirar o Pedro. E aí Jesus subiu também. Aí Jesus diz na mesa da ceia, Pedro, mas eu roguei ao Pai para te livrar, para sua fé não desfalecer.
Você não ia aguentar ser peneirado. Às vezes ser peneirado é perder um filho. Às vezes ser peneirado é perder um casamento. Às vezes ser peneirado são tantas coisas. O diabo pedindo autorização. Apóstolo, Deus não deixa isso aí não. Então vamos para a vida de Jó. Satanás subiu nas cortes. E aí Deus apareceu nas cortes e disse: e aí? Da onde vem? E ele disse: estou cirandando a terra. E Deus disse: viste meu servo Jó? Porque o diabo tinha subido por causa do servo Jó. Jó era bilionário. Jó tinha a família mais linda que tinha naquela época. Ele era sábio. Jó dava esmolas. O homem era a elite da humanidade. Aí o diabo subiu e disse: ei, será que Jó teme a Deus? Capítulo 1. Ou será que é porque tudo que ele põe a mão prospera? E ele tem muita riqueza. Deixa eu tocar nele, deixa eu peneirar ele. E você vai ver que Jó vai te amaldiçoar, vai te abandonar. Aí o juiz disse: vai, peneira ele, você só não mata ele. Toque em tudo que ele tem de herança, mas nele você não toca. Jó perdeu tudo, e inclusive os filhos, porque os filhos são herança. E por que Deus não matou a mulher dele? Porque a mulher não é herança, é uma só com você. Como não podia matar o Jó, não podia matar ela, porque ele era um. Aí Jó diz: quem me dera eu subisse no tribunal e colocasse a minha causa e o Senhor me pesaria em balanças. O que Jó queria? Uma audiência. Quando que alguém vai para um tribunal? Quando se sente injustiçado. Então eu vou até o juiz, e esse juiz, eu peço uma audiência, marco uma audiência, eu vou lá porque eu quero justiça. Estou me sentindo prejudicado, injustiçado, eu quero uma audiência. Levo meu advogado, e aí a gente vai a júri para tomar uma decisão e resolver, porque eu estou sendo injustiçado. Agora abre parênteses e depois você fecha parênteses, e isso fica como uma suposição dentro de tudo aquilo que eu estou falando. A primeira coisa que o diabo tocou em Jó foi as ovelhas, depois foi os bois, depois foi os filhos, depois foi saúde, depois foi todas essas coisas. Mas Deus tirou de Jó o poder dele sacrificar. O livro de Jó, a história de Jó, a estadia de Jó na terra se deu antes de Abraão. O livro está depois, mas Jó viveu antes. E o primeiro dizimista narrado na Bíblia é Abraão. Eu tenho minha convicção, dentro dos parênteses aí, apóstolo é uma heresia. Ser herege é algo muito além. Eu estou falando sobre uma suposição. Eu tenho em mente que Jó não era dizimista. Fecha parênteses, isso é só para mim. Aí você só pensa. Por quê? Porque a maldição sem causa não vem. Ninguém é autorizado a ser tocado se antes não foi condenado. E qual é a brecha que você acha em Jó? Você não consegue achar. Então, muitos teólogos que estudam profundamente a Bíblia
tem essa ideia de que Jó não era dizimista. E no capítulo 1, escute isso. O diabo diz: tudo que ele põe a mão dá certo, ele é rico, ninguém tem tanta ovelha, gado, camelo, boi, vaca que nem ele. E tudo para ele dá certo. Faz o seguinte: tira a cerca protetora que está em volta dele e deixa eu tocar nele. E Deus tirou a cerca protetora. Em Malaquias capítulo 3, Deus diz: traga o dízimo à casa do tesouro, para que não falte mantimento da minha casa. E por causa disso, eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma o fruto da sua terra. É uma cerca protetora em tudo que você tem, para Satanás não tocar. E Satanás não toca só em dinheiro, toca na família, toca em saúde, nos bens, na empresa, todas as coisas. Então os dízimos não protegem somente contra o ataque financeiro, mas em todas as áreas. Agora escute isso: depois que Jó se quebranta, vai para o pó, para de ter nariz empinado, Deus o restaura, chama o diabo de novo à audiência e diz: viste? Jó entra em juízo. Jó aprendeu o caminho do tribunal, quando ele começa a dizer: quem me der ir para o tribunal, para me apresentar a minha causa, eu preciso que o Senhor me pese na balança. Ali Jó já se quebrantou, inclusive no final disse: falei do que não sabia, coisa maravilhosa demais, eu não te conhecia, só de ouvir falar, eu ouvi falar no Senhor, mas agora meus olhos te veem. Agora é outra coisa. Agora Jó era justo. Cornélio também, capítulo 10 de Atos, era justo, mas era idólatra. Então fazia atos de justiça, dava esmolas e tudo mais. Mas isso não quer dizer que era uma pessoa 100% correta, que não tinha brechas. Agora vamos lá comigo. Aí Jó foi restaurado e recebeu tudo em dobro, inclusive a herança dos filhos. E a mulher teve que aguentar aquela lá mesmo, porque casou, está casado. E aqui que Deus uniu, não separe o homem. Amém. Agora escuta isso. Ai, Jesus. Pensei que o Senhor ia dar uma revelação de que eu podia sair desse karma que eu estou vivendo. Não. Deus vai fazer obra completa na sua casa. É melhor consertar o que está aqui meio quebrado do que trocar. Ainda mais os aparelhos que estão fazendo hoje, é tudo meio chinês, um negócio meio quebra fácil. Então é melhor ficar com o que está. Agora escuta aí. Isaías capítulo número 38. O rei Ezequias, ele ficou doente. E ele tinha um calo no pé. Não calo. Na verdade ele tinha uma espécie de um câncer. Mas ele tinha assim uma perseguição, que era o rei da Síria. Aquilo era uma desgraça na vida dele. E agora ele fica doente, tem que ficar no quartinho separado, apodrecendo. E era uma espécie de uma lepra externa, porque ele passava caco de telha para arrancar aquela casca e para coçar com aquele pus, aquela coisa nojenta. Então o rei, vivendo os seus últimos dias de vida, uma vida totalmente arrebentada. Aí ele está esperando que o pastor dele fosse orar por ele, porque o médico já disse: não tem jeito. Aí o pastor dele entra no quarto, que é o profeta Isaías. Profeta Isaías. Aí o profeta Isaías diz para ele assim: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. E foi embora. O sangue de Jesus tem poder.
perdoe. Seu celular está ligado, querido? Então você olha ele aí, por favor, que às vezes a gente já quer falar comigo. Quando a filha da gente liga, sabe que a gente está no culto. Aí, ele sai, e Isaías diz o seguinte: e olhei para a parede, ou seja, só colocou ele num beco sem saída. Isaías disse: peço-te, lembra-te. Olha o que ele está dizendo para Deus. Por isso que Isaías capítulo 43, quando o senhor for quebrar isso aqui, essa escada, deixa eu levar embora. Eu gosto de sentar aqui. Percebeu que eu já estou? Isaías capítulo 43, Deus está dizendo: desperta-me, traz a memória, apresente suas provas para que a gente possa entrar em juízo. Ezequias, o que ele fez no Isaías capítulo 38? Ele olhou para a parede e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, eu andei no teu caminho com retidão. Ele restaurou o templo, destruiu os altares pagãos, colocou os turnos de sacerdotes e cantores no templo, botou salário para eles, para trabalhar direto, 100% mergulhado na obra. Ele restaurou o governo de Israel. Esse homem foi um homem incrível, cheio de Deus, de integridade. E aí ele disse assim: eu andei no seu caminho reto, não fiz curva, papo reto, caminho reto, vida reta. Eu fiz o que era reto e com interesse de coração. Interesse quer dizer, eu não me doei por metade, meu coração inteiro do Senhor. O que o Senhor pediu para mim que eu não fiz? Qual a obra que o Senhor entregou que eu não fiz? Lembra-te, eu peço-te. Andei diante de ti com interesse de coração, fiz o que era reto. E aí chorou muitíssimo. Esse homem, apóstolo Fantino, ele foi para o tribunal. Aí Deus pega o Isaías, porque no livro da vida já estava escrito lá. Que dia é hoje, por exemplo? 16? 6. Agora escuta aí. No livro da vida, Deus pegou a caneta, na verdade, molhou no sangue de Jesus, né? Ezequias, rei, Judá, Israel, acho que é Judá, rei de Judá, faleceu no dia 16, às 0h15. Foi levado para o velório, foi chorado pelas carpideiras, recebeu flores, foi sepultado. Estava escrito. Aí ele fecha e diz: Isaías, vai lá e fala para ele pôr em ordem a casa dele, que ele vai morrer, não vai viver. Aí o profeta dá a sentença: apóstolo, o senhor está meio doido, porque escrever no livro da vida como vai morrer? Meu filho, vai lá. No Salmo 139, o Davi diz: Senhor, o Senhor me fez no ventre da minha mãe e escreveu no teu livro todos os meus dias, sem que um só deles existisse. Tudo está escrito lá. Está escrito até o dia que você vai morrer. Eu também. Está tudo lá. Aí escuta isso. Você nasce com a história pronta, só que você decide se você quer viver a história que Deus fez para você ou não. Você pode fazer outra, mas essa outra vai dar uma dor de cabeça, as coisas vai dar errado, vai dar um chororô, vai dar é melhor não entrar. Aqui ele escreveu, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Anda nessa, anda no propósito. Aí o que o Isaías está saindo assim? Isaías falava
E acabou. Aí Deus disse: Isaías. Ele disse: não, Senhor. Volta lá. Como assim? Volta lá e fala para ele que onde eu escrevi morrer, que eu já apaguei e escrevi vai viver. Inclusive você fala para ele também que o calo dele, que é o rei da Síria, eu vou entregar o rei da Síria na mão dele, e ele vai vencer os inimigos dele. Foi para o tribunal, entrou em juízo, teve a sentença, foi absolvido, foi perdoado e iniciou os melhores dias da vida dele. Eu quero dizer que a partir de hoje serão os melhores dias de sua vida. Aí nós podemos mudar a situação. Eu vou lhe ensinar você o que Deus me ensinou. A gente pode adentrar nas cortes celestiais, nos tribunais, e mudar a situação. E eu vou lhe ensinar como. Agora escuta isso. Se você pegar Daniel no capítulo 5, verso 25 ao 27, você vai ver que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, o Nabuco, ele foi para Jerusalém, destruiu Jerusalém inteira, inclusive o templo, e levou todos os utensílios sagrados para a Babilônia e deixou guardado na sala dele do tesouro. Ele tinha um certo respeito pelo Deus de Israel. Então por que destruiu o templo? Porque o povo de Deus tinha se rebelado contra Deus, e aí Deus deu força para o inimigo para fazer justiça, infelizmente. Agora escuta isso. Quando o rei Belsazar, filho de Nabuco, assume, um dia ele está com os vinhos dele na cabeça. O sanfoneiro estava tocando, as pombagiras estavam girando, e aquilo estava um verdadeiro inferninho, um bordel. Aí ele decidiu o seguinte: ei, entra lá na casa do tesouro, pega as taças de ouro, que nós vamos beber nas taças de ouro lá dos israelitas, do Deus de Israel, porque eu sou o cara. Aí trouxeram as taças, e ele começou a manguaçar nas taças de ouro da casa do Senhor. Daqui a pouco ele deu uma olhada assim e viu uma mão com o dedo estendido. Eu acho que ele disse: esse vinho não fez bem para mim. Aí ele olhou de novo: neném, neném, tekel, tekel, parsim, parsim. Aí ficou doido. A mão grande de Deus escreveu na parede: neném, neném, tekel, tekel, parsim, parsim. Aí ele chamou os bruxos, liga já, mãe de Ná, Chico Xavier, chamou todo mundo lá. E disse assim: é o seguinte, se vocês não disser, eu vou matar todo mundo. Aí eles não sabiam dizer, e já mandou matar todo mundo. Aí o Danielzinho foi para lá e disse o seguinte: você bebeu na taça da casa do Senhor, você tirou sarro do Senhor e cantou para os deuses, bebendo na taça da casa do Senhor. Então a mão do Senhor apareceu e escreveu: neném, neném. Aqui eu esqueci o que quer dizer. Neném, neném. Não. Neném, neném. Pesado foste. Não. Diga aí, só o neném. Espera aí. Neném, neném, contou Deus teus dias.
Tekel, a balança deu errada, você foi julgado. A balança sua pendeu. E Parsim, acho que Parsim que diz, dividir teu reino. Aí o cara morre. Eu matou ele. Por quê? Porque entrou em juízo. A mão de Deus pode ser a mão de um pai, pode ser a mão de um pastor, mas ela nunca vai deixar de ser a mão de um juiz. Deus nunca vai deixar a justiça. Salmos, se não me engano, 68:5 diz: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus desde o seu templo. Por que ele é pai dos órfãos, juiz da viúva? Posso falar ou não? É que hoje não dá tempo de eu falar. Eu falo isso para ele convidá-lo de novo. Quando tem uma viúva passando fome e ela clama para você ajuda, e você vira as costas, o grito e o choro da viúva vai para o tribunal, e aí você é julgado. Sabia? Se você virar as costas para o órfão, eu e você, o choro do órfão e da viúva vai para o tribunal, e nós somos acusados pelo acusador, e a sentença é dada. Tem várias cortes celestiais. Agora escute isso. É por isso que ele é juiz das viúvas, porque ele julga. Deus vai te prosperar cada vez mais, mas você tem que entender que o seu dinheiro é para saciar a fome do faminto. É para enxugar o choro do órfão. Seja dizimista, seja ofertante e primiciante, mas também entenda que nós vamos ser usados para fazer justiça a quem foi injustiçado. Nesses tribunais, Deus é o juiz. Pega aí agora. É Salmo 68:5 mesmo que eu li, que está certo. O promotor, Apocalipse, capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus nos acusava quando? De dia e de noite. 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 Todo dia e toda noite Satanás sobe no céu para nos acusar diante do juiz. Por quê? Se colar a acusação, ele tem autorização para tocar. Apóstolos, espera aí. Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, olha aí o cenário agora da corte celestial. O juiz, que é Deus Pai, o promotor, que é o demônio, que é o Satã. Quem foi acusar Jó foi o Satã. Quem tocou em Jó não foi o Satã, foi seus anjos. Você não pensa que essa turma que quebra tudo, que é o Satã. Satã não, presta atenção. Terno, gravata, na corte celestial só. De promotor para acusar. O Leviatã é quem acusa diante de Deus.
Os outros demônios ele libera para fazer o serviço. Quem pegou? E Jesus é o advogado que nos defende. Agora preste atenção. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedi e não recebeis, porque pede mal, para gastardes com vossos deleites adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Então tem gente que pede e não recebe, pede e não recebe, pede e não recebe, porque está em pecado. Tem brechas, tem situações mal resolvidas, as coisas não acontecem, por quê? Porque está condenado no tribunal. Então precisa resolver a situação. Me dê um exemplo, apóstolo. Eu dou um exemplo, vamos lá. Jó é muito simples esse exemplo. Lá dentro do parêntese, eu tenho que faltava o dízimo dele. Mas lá fora do parêntese, tem que ele não estava querendo perdoar os 3 amigos dele, lembra? Só depois que ele perdoou e sacrificou, que Deus mudou o cativeiro dele e restituiu e curou. Então, Deus perdoa você e a mim, da mesma forma que você perdoou aquela pessoa que te ofendeu. Entendeu ou não entendeu? Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoei aquele que me ofendeu. Então quem não perdoa está no tribunal, condenado. Posso falar? Deus não aceita sua oferta, Deus não aceita seu culto, Deus não aceita sua canção, Deus não aceita sua oração. Apóstolo, aí só está aí, agora é heresia mesmo, agora ferrou. Quando trouxer sua oferta no altar, se souber que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta. Vá, conserta com ele e depois vem trazer a oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Não vem com essa merreca que você não vai me comprar. Eu quero que você vá lá e se conserte. Depois você vem trazer qualquer coisa para mim. A gente pode comprar pessoas com presente, mas Deus não é comprado, porque Deus não se vende. E qual que é o caminho daquele pai que me abandonou? É amá-lo, é orar por ele e é perdoá-lo. Daquele marido que me traiu e foi embora e está com outra mulher, é orar para que ele encontre o caminho de Deus, perdoá-lo e desejar que ele seja feliz. Porque você tem o desafio de amar o próximo como você ama você. Então a falta de perdão, e eu estou aqui hoje, hoje aqui, se eu somar os processos, 60% dos processos do tribunal é falta de perdão. A hora que eu estava vindo para cá, Deus me falou. Tem filho que é um agiota dos pais. O pai paga juro, nunca dá. Não consegue pagar o capital nunca, porque é juros sobre juros. Não consegue perdoar a dívida dos pais. Tem pessoas que são agiotas dos seus pais. São agiotas dos seus filhos. Dívidas impagáveis. Fala que perdoa, mas não perdoa. Fala que está tudo certo, mas não está. Gente ruim de coração. Gente dura. Que está sendo peneirado, ou que vai ser peneirado, ou que foi peneirado, e está desfalecendo, mas não se quebranta, não deixa a palha soltar. Então, pedir, não receber, porque pede mal, porque ama o mundo. Como é que você vai pedir? Eu vou responder, sendo que você tem aqui uma causa
injusta, e já julgou, já foi acusado, eu não posso liberar, precisa consertar isso. Diga para mim como. Quem disser que não tem pecado, a Bíblia diz que é mentiroso. Então todos nós, todos os dias, a gente precisa pedir perdão, se consertar, entrar pelo sangue de Jesus, no trono da graça, buscar a Deus com todos os nossos corações. Agora olha isso, e eu vou rapidamente agora para a nossa oração. Hebreus capítulo 4, verso de número 16. Esse é um texto fantástico. Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade ou no dia mau. Pergunto o que é isso. Se tu não perguntar, não vou falar, muito pouca pessoa interessada. Antes de subir nas cortes celestiais, e eu vou lhe ensinar como subir, por revelação da palavra. Por exemplo, Deus muda a minha vida financeira, Satanás está amarrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, restitui tudo que eu perdi. Campanha diz, campanha dá-lhe. E a vida não muda. O cidadão nem dízimo dá. Como que a pessoa quer? Se é um ladrão, a Bíblia diz que rouba a Deus. Quem rouba é ladrão. Como que alguém quer ser restituído, chegar diante de Deus, dizer, Deus, me muda a minha vida, sendo que não dá dízimo? Então não dá para ir para o tribunal, marcar uma audiência e dizer, quero ir para o tribunal agora. Você chega para o tribunal, ele diz, ei, venha cá, me desperta a memória e apresenta sua prova. Aí ele vai dizer, cadê sua prova que você quer que eu mude? Cadê o talão seu do dízimo? Quanto de dízimo que você deu esse ano? Ano passado, ano retrasado? Como é que está? Cadê? Aí você diz, não senhor, eu não dá para, eu não tenho prova. Aí o acusador disso, está vendo? E o martelo bate. Você volta da mesma forma. Eu só posso subir se eu tiver prova. Jesus nunca perdeu uma audiência, um julgamento. Ele é um advogado poderosíssimo. Só que nós precisamos antes arrumar as provas, subir nas cortes, apresentar as provas, receber a acusação, receber a defesa e receber a martelada de absorvido. Pergunta como? Agora na prática. Preste atenção que você vai fazer isso. Sobe lá fazendo favor. Vai lá o senhor, vai lá senhor. Vai lá no púlpito, sobe lá. Deixa eu pegar um passeio acusador aqui. Vai lá, Duque, daí eu não magoo ninguém. Vai lá. Sobe, vai. Aí, para aí. Pode ficar aí atrás da tribuna aí, do púlpito. Eu sou o réu. Eu não dei dízimo. Aí eu quero minha vida financeira mudada. Eu não perdoei
o meu pai que me abandonou. Aí eu quero ter uma família abençoada, eu quero uma vida plena. Como que eu vou ter? Eu estou condenado lá no tribunal. Quem entendeu isso, pessoal? Entendem isso? Aí o que que eu faço? Eu não vou lá, porque se eu for, perco. Aí, vai ali fazendo favor. Aí em cima. Sabe onde eu vou? Eu vou em Hebreus, capítulo 6, no verso 16. Acheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça. Dá a cadeira aí. Dá a cadeira. Eu estou desenhando para todo mundo entender. Acheguemo-nos no trono da graça. No trono da misericórdia. Acheguemos no trono da graça para alcançar a misericórdia no dia mau. Então eu não vou lá. Eu decido, Senhor Jesus, eu entro diante do teu trono da graça. E eu peço perdão por não ser dizimista. Me perdoe por eu te roubar. Me perdoe por eu ser ingrato. Me perdoe por eu não confiar que o Senhor supriria a minha necessidade. Porque tem gente que não dá. Porque não acredita, pensa que vai faltar. Desconfia do caráter de Deus quando Ele disse: dê que eu vou abrir a janela do céu e vou derramar a bênção sem medida sobre você. Aí eu peço perdão da minha falha. E aí eu alcanço misericórdia. Então a partir de agora eu sou dizimista. Eu peço perdão diante de Deus por eu odiar meu pai. E eu decido agora perdoar meu pai. Senhor Jesus, me perdoe por esse sentimento. E eu decido a partir de hoje telefonar para o meu pai, me aproximar dele e perdoá-lo. E eu alcanço misericórdia. Aí, não, nós já vamos por cima aqui. Eu vou para o tribunal agora, mano. Você me leva lá? Meu advogado, pega aí a revelação. Eu vou para lá. Quem está ali? Pode subir. Não chega muito perto, só você queima. Vai mais para lá. Fala mais alto. Senhor, eu quero acusar esse rapaz. Aponta para mim aqui. Eu quero acusar esse rapaz. Ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele desonra. Ele rouba o dinheiro. Ele é amante do dinheiro. Avarento. Ele nunca deu dinheiro. Ele não pode prosperar. E ele não pode prosperar. Tem que ser miserável. Tem que ser miserável. Escuta aí. Eu vou olhar para o Senhor e eu vou dizer: é verdade. Diante de Deus não adianta contar a história. É verdade. Senhor, Senhor, teu coração duro, ele não perdoa o pai dele. Ele maltrata o pai dele. Ele não é digno de ser perdoado. Tem que sofrer.
E eu vou dizer: é verdade, Senhor, porque eu estou diante do Senhor juiz. Diante do juiz, baixa a bola. Ainda mais quem te conhece melhor que você. Mas você foi onde? Vai lá dar um abraço. Senhor juiz, eu conheço esse homem. Realmente, ele teve problemas com o pai dele, mas ele perdoou o pai dele, e ele decidiu agora viver com o pai dele. Esse moço também nos roubou. Ele amava o dinheiro, mas ele se arrependeu, e a partir de hoje ele vai ser um dizimista. E eu te peço agora, ele não deve mais nada. Absolva ele. Isaías 43. Chegue diante de mim, me traga as suas provas para que eu possa te julgar. E aí o justo juiz vai dizer: André Davi, André Davi. André Davi, seus pecados foram justificados. Você não deve mais nada. Está absolvido. Acusador, eu te repreendo. E a partir de hoje, não toca mais na vida dele. Não toca mais na finança dele. Solte o coração do pai dele. E não toque mais na família dele. E devolva a ele todo o prejuízo que você levou a ele ter. Deus abençoe, queridos. Fique aqui comigo agora, para ajudar eu em oração. Você nunca vai ser um acusador. Fique em pé no seu lugar. Nós podemos entrar no tribunal. E agora nós vamos orar. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar no tribunal. Eu vou orar com você e Deus vai te levar para o trono da graça e você vai estar diante de Jesus. Algumas pessoas vão ver Jesus. Algumas pessoas vão ver o trono. Algumas pessoas vão ver o resplendor de Jesus. Consegue apagar a luz para mim um pouco só? Feche teus olhos. Beriante clotepan. Aí, ótimo. Espírito Santo, eu te peço, vem agora e toma todos eles em uma experiência, e nas tuas asas leva-os primeiramente à sala do trono,
ao trono da graça e depois aos tribunais celestiais. Eu quero que você não tenha medo desse momento de experiência espiritual. Eu quero que você creia e deixe o Espírito Santo te conduzir. Mamande que se deve de paz. Diga, Espírito Santo, por favor, me leva agora no trono da graça de Jesus Cristo, meu Salvador. Feche os olhos. Isso, sinta o seu corpo subindo. Sinta o Espírito Santo te levando agora para dentro de uma sala, ao trono de Jesus. Eu consigo ver esse trono. Veja o Senhor Jesus assentado. Espírito Santo, leva-os agora ao trono da graça. Ao trono da graça. Isso. Olhe para Jesus com os olhos fechados. Se você sentir desejo de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir desejo de ficar em pé, fique. De curvar sua cabeça, curve. E eu quero que você ore agora, pedindo perdão. Abra sua boca e conte para Jesus: Senhor, me perdoe, porque eu não sou dizimista. Senhor, me perdoe, mas eu vou começar agora a partir de hoje. Senhor, me perdoe porque eu fui infiel, mas eu me torno fiel a partir de hoje. Senhor, me perdoe porque eu não consegui perdoar aquela pessoa que me ofendeu, mas eu decido perdoar ela agora e digo o nome dessa pessoa e libere essa pessoa. Ore agora diante do trono da graça. Solte junto aquela música mais longa que nós te mandamos. Tem duas, a mais longa. Pode ficar junto. Ore. Comece a entregar. Confesse, se entregue.
estenda a sua mão direita agora para que Jesus pegue nela. Sinta Jesus pegando na sua mão. Sinta o perdão de Jesus sobre todas as falhas que você teve. O sangue dele é fiel e justo para te perdoar, é suficiente. O sangue de Jesus te purifica mediante o arrependimento. Agora diga assim: Espírito Santo, isso, cesse a música. Isso, só essa. Espírito Santo, me leva agora, junto com Jesus, para os tribunais celestiais, para as cortes celestiais. Isso, fique com sua mão direita segurando a mão de Jesus. Pode abaixar mais ela. Aquela outra música que nós enviamos. Espírito Santo, leva a todos agora aos tribunais celestiais. Veja as cortinas se abrindo. E agora você vai dar uma permissão, e eu faço isso com responsabilidade. Diga: Espírito Santo, eu dou permissão. Isso, abaixa a música. Para Satanás me acusar agora, em alto e bom som. Feche teus olhos. E agora você vai ouvir a acusação de Satanás. Há pessoas que vão ouvir. Há pessoas que vão lembrar. Cenas vão ser jogadas na sua mente. Isso, deixa ele te acusar. Você só vai dizer: é verdade. É verdade. É verdade. Todas as acusações que você sabe da veracidade, não conteste. Diga: é verdade. É verdade. Quero que você se veja diante do justo juiz. Quando Paulo diz: entremo-nos com confiança diante do trono, é porque pela fé isso é realidade. Ouça as acusações. Ouça ele te lembrando agora. Das coisas erradas, das faltas de perdão, das brigas, das inimizades, da traição. Não se justifique, porque quem te justifica é Jesus. Isso. Agora em silêncio. Volte à primeira música aqui.
Ouça Jesus te justificando. Isso. Ouça Jesus te defendendo. Ouça Jesus te defendendo. Ouça Jesus te justificando. Filhinho, essas coisas vos falei para que não peques. Mas se você pecar, um advogado para te defender diante do juiz. O cordeiro que foi morto, que pagou o preço do seu pecado. Veja ele te justificando. E agora eu quero que você curve seus joelhos. Eu quero que você se sinta perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. E mediante o juiz, mediante o juiz, comece agora a pedir. Peça prosperidade, filho. Peça prosperidade, filha. Você entrou na corte e você venceu. Peça agora. Peça agora. Peça a restauração da sua família. Peça a restauração dos seus filhos. Peça. Peça agora a família feliz. Peça agora teu ministério. Peça agora. Você pode. Jó pediu e Jó foi restituído. Jó se consertou. Ezequias se consertou. Oh, peça e deixa o Pai te abençoar, o justo juiz. Peça habilidade para fazer a obra, para fazer justiça. Peça habilidade para se envolver com as obras da igreja. Peça recursos para abençoar. Peça. Deus está transformando a sua vida nas cortes celestiais. Nessa audiência você é justificado. Narasi de broquemante shine que o amante si. Oh, isso. Ore, peça. Ore agora pela sua família. Ore por esta nação. Nós pedimos a restauração. Nós pedimos a vida. Isso. E agora seja abençoado. Seja livre dessa situação. Seja livre dessa condenação. Seja livre pelo sangue, pela graça, pela misericórdia, pelo justo juiz. Eu declaro virado esse quadro e o acusador completamente envergonhado. Diabo, você não tem nada mais dessa vida. Você não tem nada mais dessa família. Você não tem nada no ministério desta pessoa. Você não tem exatamente nada. Pai, Tu és juiz. Obrigado por ser justo e nos dar um caminho para ser justificados. Obrigado, Jesus, pela sua justiça e pelo seu amor. Fique em pé no seu lugar se você quiser. Erga as suas mãos.
louvor pode subir. E você vai render agora adoração a Jesus. Adoração a Jesus. Adoração a Jesus. Haverá uma mudança de nível muito grande a hora que você sair daqui. Há muitas situações liberadas. Isso, levante as mãos e adore Jesus. Aquele que te justifica, aquele que te dá misericórdia, aquele que te perdoa, que nos cura. Pega as mãos e renda. Louvores a Jesus, porque Ele te justificou. Aramandecei, como Jó, que o cativeiro foi virado. Eu creio na palavra, eu creio no Espírito Santo, eu creio na eficácia do sangue de Jesus, do trono da graça. Eu creio. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De ingratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras.
Toda a igreja. a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, ao nosso Messias toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que nos remiu, que nos justificou, que nos justifica por meio do seu sangue. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. A honra, só Ele é digno. A honra, estenda suas mãos aos céus. Pai, como sacerdote e apóstolo do Senhor, eu selo nesta noite essa palavra poderosa, Senhor. Estão aqui homens e mulheres justificados pelo seu sangue, Jesus, absolvidos,
porque de coração puro e íntegro se colocaram no seu tribunal, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado. E eu sei, Pai, que de agora em diante, um novo tempo, o Senhor nos restituirá, Senhor Deus, tudo aquilo que o opositor prendeu no mundo espiritual, está sendo liberado hoje, Senhor Deus, e nós viveremos toda a abundância da restituição, porque ela virá numa porção dobrada. Eu creio, Senhor, em todas as áreas. Obrigado, Jesus, obrigado por esta noite, obrigado pelo teu poder, e obrigado pelo teu sangue que foi derramado pela minha vida e por essas vidas que aqui estão, Senhor Deus. Nós te amamos, te honramos e iremos te servir todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus. Querido, que noite. Hoje é o 6º dia do homem, e foi o dia do homem se apresentar diante do seu Criador. Que profética essa semana, meu irmão. E você percebeu que Deus construiu tudo isso até hoje, para este momento. Quem está vindo todos os dias está entendendo, porque é uma chave entregue todo dia para este momento. Aí amanhã você vai estar voando na presença de Deus. Amanhã é o sobrenatural. Amanhã algo ímpar vai acontecer. Amanhã teremos a presença do pastor Marcos aqui. Eu quero lhe fazer um convite, que você busque no seu bairro, na sua família, na sua vizinhança, alguém doente. Bate naquela porta e fala assim: eu quero te levar num lugar que você vai ser curado. E traga essa pessoa aqui amanhã. Amém? Porque eu tenho certeza que Deus vai mover o sobrenatural. Você crê nisso? Amém. E no sábado tem algo chave, ímpar de Deus. A partir das 5:30 será um fechamento, né? Os apóstolos Arão e Esther já chegaram, estão em Cotia, já estão aí hospedados. E no sábado vão mergulhar aqui com essa chave espiritual e não fechar essa semana. Querido, essa igreja já não é mais a mesma. Deus fará coisas grandes em nosso meio. Amém? O profeta Regis teve uma visão. Deus trouxe ele na porta da igreja e viu um baú. E um baú que tinha sido desenterrado. E Deus estava desenterrando os tesouros escondidos. Eu vi isso acontecer hoje. Hoje. Porque tinha muita gente que estava lá enterrada. Deus desenterrou hoje. Te desatou. Quebrou todas as prisões espirituais. Você é um tesouro de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, que o teu amor pleno e santo, e a tua graça redentora, e as consolações do Espírito Santo estejam com teus filhos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Beijo no coração. Te vejo amanhã.
Dê um abraço em 3 pessoas antes de sair, amém? A honra.